RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Começa agora o RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e hoje vou estar a conversar com o coordenador da TouchSpace Portugal, João Lino, para falar acerca desta aplicação. Olá, João, seja muito bem-vindo. Olá, Levi. E obrigado pela disponibilidade. Obrigado pelo convite. Aqui à conversa. É uma honra e um privilégio estar aqui com... Muito bem. Eu já dei aqui uma introduçãozinha, falei numa aplicação. Queria que me dissesse como é que surgiu então esta TouchSpace, não é? O significado também deste nome. Qual é a motivação que está por detrás da criação desta aplicação? Eu já estou a dizer o que é. É uma ferramenta, uma aplicação, não é? Exatamente. Esta aplicação surge em setembro de 2023 no Brasil e vem dar resposta a uma necessidade de saúde emocional. As linhas de apoio de intervenção ou apoio a pessoas que tencionam suicidar-se tem um grande volume de chamadas no Brasil. Aqui em Portugal também está em crescimento. E, portanto, na altura, quem teve a visão, o pastor Márcio Santos, teve a visão de ter algo, de uma ferramenta tecnológica que permitisse responder a essa necessidade. Ou seja, que as pessoas pudessem falar com alguém sobre aquilo que estão a passar, o momento em que estão. Ou seja, basicamente a sociedade tecnológica, em vez de aproximar pessoas, afastou-as, pô-las em situações de solidão, de ansiedade, de perda um bocadinho de controle e uma sociedade em que é muito difícil ser escutado. Então esta ferramenta ele pensou, não pode ser telefónica, não pode estar vinculada a um número fixo. Okay. Ou um número de telemóvel, teria que ter alguma coisa que pudesse ter imagem para permitir que a pessoa soubesse que não há inteligência artificial, que é uma pessoa de carne e osso, que a pessoa visse como uma escuta ativa, que visse nas suas formas de comunicar, seja na linguagem verbal, seja na linguagem gestual, mas que respeitasse, no fundo, a possibilidade de quem liga poder não estar com a câmara ligada, mas ver que há uma pessoa que o escuta. Exato. E, portanto, isto respeita valores importantes como a confidencialidade, como é individual, não é partilhável. Claro. E é gratuito. E não tem limite de tempo. Portanto, isso permite que a pessoa, com o aplicativo que se faz o download ou de Android ou de iOS na loja de aplicativos, é gratuito, não fica com registro, ou seja, nós não ficamos com base de dados, não é? Claro. E, portanto, a pessoa tem um acesso, um sistema muito próximo do vídeo do WhatsApp, de falar com alguém que está disponível, porque este aplicativo visa ter 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, alguém pronto para escutar. Estamos a falar de uma videochamada, certo, em que a pessoa até pode querer ficar com a câmara desligada. Exatamente. Não é? Mas do outro lado vê alguém, sim, com quem pode conversar sobre o momento que está a passar. Está a passar. Exatamente. Ou seja, falou que foi criada em 2003. 2023. 23. Não, peço desculpa. Eu agora tive 2023 de setembro. 23, exatamente. Portanto, já fez 2 anos, irá fazer 3 brevemente. Ou seja, quer dizer que possivelmente a pandemia veio agravar a situação das pessoas e aumentar a necessidade desta aplicação. Porque se já havia, solidão e situações complexas, então com a pandemia... É muito bem visto. Aliás, há muitos dados. Aliás, é a partir daí que a visão surge, porque de uma forma geral as pessoas evitaram o contacto, ou tentam evitar o contacto e a interação com o outro. E, portanto, isolaram-se a nível de comunidade, isolaram-se a nível de um sem número de hábitos, e isso, a socialização é um elemento importantíssimo na vida do ser humano, e, portanto, isto tomou relevância pós-Covid. Claro. Exatamente, claro. E com os confinamentos ficamos todos ainda mais isolados. Em quantos idiomas a aplicação está disponível? Pronto, eu vou dizer que a aplicação está em português do Brasil, português de Portugal, mas é o mesmo idioma, para já. Está em espanhol sul-americano, ou seja, temos uma base no Equador, e temos a versão inglesa, que é uma base nos Estados Unidos, e a versão de mandarim,
que utilizamos a diáspora nas Filipinas, porque de alguma forma tudo que tenha a ver ou com alguma realidade espiritual não é bem aceito naquilo que é a China, não é? E, portanto, a base está nas Filipinas. Portanto, o nosso objetivo é que em qualquer idioma haja a possibilidade da plataforma ter gente que escuta no idioma que seja. Exatamente. Quem está a precisar de apoio, basta instalar esta aplicação e fazer o processo de chamada. Sim. Ou seja, é um processo muito simples. A partir do momento em que eu digo que quero fazer a chamada, eu posso me identificar ou não. E, portanto, tenho um tempo de espera. O aplicativo é muito semelhante assim, a aplicativos tipo Uber ou outros semelhantes. Ou seja, a pessoa que estiver disponível apanha a chamada. Exatamente. Certo? Portanto, nunca há, por assim dizer, um esquema de eu vou apanhar a mesma pessoa na mesma hora. Não. Ou seja, é a pessoa que está disponível e que atende, e não havendo limite de tempo, a pessoa fala e expressa o que está no coração. Se quiser saber a opinião do conselheiro, o conselheiro dará sempre uma opinião baseada no texto bíblico. Nós, de alguma forma, trazemos a espiritualidade para o tema, baseado na logoterapia de Viktor Frankl, que diz que nós só conseguimos passar sofrimento, ansiedade, tristeza, solidão, se tivermos um propósito que nos transcende, que nos ultrapassa a nós. Portanto, em que elementos como a fé, o amor e a esperança ajudam a superar elementos ou travessias mais duras de sofrimento. Exatamente. Estamos a falar de uma plataforma que tem uma base cristã, bíblica. Ou seja, a plataforma não se identifica como cristã, mas os conselheiros que lá fazem defendem esta cosmovisão cristã. Exatamente. Aliás, baseiam-se num texto bíblico sempre na aplicação do caso que lhe é apresentado. Exato. E as pessoas que vão atender estas chamadas, elas têm algum tipo de formação? Que características é que estas pessoas têm? Pronto. A primeira grande questão é a pessoa estar disponível a escutar. Nós normalmente temos muito respostas para dar, sempre temos algumas opiniões ou comentários para dar. A relevância de um voluntário é saber escutar, é que esteja disponível para uma pastoral de escuta, de estar disponível para o outro. Portanto, não tem limitação de idade, não tem limitação de sexo, portanto, isto de género. Portanto, isto quer dizer que qualquer pessoa a partir dos 20 até aos 80, nós temos voluntários com mais de 70 anos, está disponível desde que tenha tempo para escutar. Tem uma base de formação, tem uma formação que é dada online, e portanto há uns módulos de formação que têm que ser respeitados e feitos. Há um processo de simulação para avaliar, no fundo, sobre stress, como é que as pessoas lidam sobre a situação. Há uns termos de confidencialidade sobre o assunto e há, no fundo, um acesso à plataforma para poder dar resposta. São pessoas que são membros de comunidade evangélica, são recomendados, são abençoados e enviados pela liderança da própria igreja, no fundo, para que o projeto não seja só unicamente da pessoa, seja um processo em que há toda uma estrutura e toda uma equipa. Claro. Quando uma pessoa utiliza este serviço, esta aplicação, existe logo da vossa parte também uma ideia formada de como é que vai ser depois este acompanhamento, ou será em função daquilo que a pessoa também transmitir? Ou vai-se percebendo à medida da conversa, será necessário haver depois um acompanhamento? Porque isto pode ser uma conversa até de 5, 10 minutos. Já agora, há limite para não, um não tempo há limite, de conversa? Não há limite, eu vou lhe dizer alguma informação. Já foram feitas mais de 170 mil chamadas desde setembro de 2023, incluindo os países todos, e em média são 48 minutos de chamadas. Portanto, há chamadas aí de muitas horas. As pessoas precisam mesmo de conversar. Então, o que é que acontece? Quando alguém diz assim, eu quero saber mais sobre o texto bíblico, eu quero conhecer mais sobre Cristo, há discipulado semanal, também de uma forma virtual, e a pessoa é acompanhada durante um período até se sentir autónoma e com vontade de buscar para uma comunidade local próxima da sua zona de residência. O intuito é que haja não só um alívio sobre a tensão
a depressão, a tristeza no tempo, mas é um projeto visando a eternidade e, portanto, queremos muito que a pessoa ressocialize, que se aproxime de um sentido, de um propósito de vida, que possa interagir com outros, que possa ajudar com a sua própria história outras pessoas. E, portanto, o intuito é resgatar a pessoa desse sofrimento e desse desespero. Exatamente. Desde a criação em 2023 até agora, notaram logo contactos a partir também de Portugal, ou é uma coisa mais recente? Ou seja, como é que tem sido, digamos, em termos de estatísticas e números assim em geral, o salto este progresso? Para vir para Portugal vem também porque surgiram algumas chamadas de Portugal e dizem, espera lá, em Portugal há duas realidades muito importantes. Primeiro, há uma diáspora brasileira importante, que sofre também de solidão, que sofre de angústia, de ansiedade, e, portanto, o facto de ter uma ferramenta que possa falar no seu próprio idioma, sem ser julgado, avaliado, e com pessoas que não o conhecem, a sua base de relacionamentos, isso é importantíssimo, certo? Mas, curiosamente, também houve chamada de portugueses e nós lançámos este projeto a partir de março deste ano. Já atendemos sensivelmente 1830 chamadas e, portanto, pessoas de todas as idades, todo o tipo de histórias e, portanto, o que quer dizer que o nosso objetivo é poder chegar também à diáspora portuguesa. Ou seja, há outro tanto de população portuguesa fora do país, né? E aproveitar também o facto da diáspora brasileira também ser grande e, portanto, esta ferramenta nós queremos que haja voluntários disponíveis em todos os fusos horários, desde que falem língua portuguesa, seja nos países, no PALOP, seja no Brasil, seja em Portugal, seja imigrado no Luxemburgo, no Canadá, enfim, pessoas que estejam disponíveis para atender a qualquer hora do dia, porque o que acontece aqui é que nós não temos uma hora para a ansiedade nem para o sofrimento. Portanto, é esta a questão. Ela pode acontecer. Então, só para colocarmos aqui o assunto na prática, eu instalo a aplicação, certo, e tenho a opção de escolher em português de Portugal ou do Brasil, no meu caso, certo, não preciso de outra idioma. Língua, e aí tenho a certeza que vou falar com uma pessoa da mesma língua que eu. Exatamente, é isso mesmo. Assim. É assim mesmo, exatamente. Okay. E depois a seguir estabeleço a chamada e espero ali um bocadinho. Normalmente é menos de um minuto. Normalmente é menos de um minuto. Eu fiz demonstrações disto às 9 da manhã, como sabem, o Brasil tem 5 horas de diferença agora neste período, e portanto alguém às 4 da manhã estava-me a atender assim com um ar fresco. E pronto, fiquei bastante feliz por ver que seja qual for a razão, qual o propósito, alguém está disponível para atender. O que eu acho a grande relevância disto é que acolhemos a pessoa onde ela está, como ela está, e permitimos que ela derrame aquilo que se passa no interior dela. E, portanto, não há qualquer condicionamento, não há qualquer limitação e, portanto, isso é o positivo desta plataforma, deste aplicativo. Tem parcerias com instituições, igrejas, organizações? Ou seja, nós de alguma forma estamos apoiados aqui em Portugal através da MEVIC, que é uma organização missionária, portanto, com o alto patrocínio da Aliança Evangélica, mas nós tentamos, no fundo, estabelecer pontos com todas as organizações, porque o que nos interessa numa primeira fase não é só dar a conhecer que isto existe, mas também recrutar gente que possa orar sobre isto e que possa dar tempo, porque isto é um projeto que implica disponibilidade voluntária de dar tempo, a hora que seja, pode ser uma hora semanal, pode ser uma hora mensal, alguém que esteja disponível, mas também divulgar nos pontos que interessam ser divulgados esta plataforma. Portanto, as organizações missionárias ou evangélicas, de uma forma geral, têm contactos com o mundo exterior, no sentido de pessoas necessitadas, pessoas carenciadas, pessoas em sofrimento, pessoas em solidão, nas prisões, nas forças da autoridade, nas escolas, nas unidades de saúde, e portanto isso permite que a divulgação chegue a mais pessoas. Sendo que a nossa base de divulgação tem sido a utilização das redes sociais. Portanto, qualquer pessoa que veja numa rede social TouchPeace e pôr um gosto, não está, ou a dizer que segue, não está só a dizer
por assim dizer, a abençoar o Ministério, mas está a dizer à sua rede de contactos que há esta plataforma e que pode ser uma solução em algum momento para pessoas que estão a passar por fases bastante más. Exatamente. Que contribuição específica pode a TouchPeace oferecer para a prevenção do suicídio, agora que estamos no Setembro Amarelo? Sim. Aliás, essa talvez tenha sido a motivação principal. Ou seja... é o ponto de partida, é o ponto de partida. Nós temos um sponsor, por assim dizer, no Brasil, que é o psiquiatra Augusto Cury, e ele tem uma frase importante que é o suicida não quer matar a vida, não quer extinguir a vida, ele quer extinguir a dor que sente, não é? E, portanto, ele, quando... de alguma forma nos apoia e nos forma e nos prepara sobre isto, o princípio é entender em que ponto é que a pessoa está. Porque a pessoa só pensa a retirar a vida quando esgotou todas as outras soluções, certo? E, portanto, quando falamos com alguém, a outra pessoa... com as perguntas abre-nos possibilidades. Ou seja, já é um ato de desespero. Isso. Não é? Quando pensa no suicídio. Isso. Mas se está disponível ainda a falar com alguém, quer dizer que ainda há uma esperança para que a situação seja invertida. E agora falo um pouco, não tanto como responsável de uma estrutura, mas como alguém que tem princípios espirituais. Há também uma dimensão de Espírito Santo neste processo, porque a partir do momento em que eu, com autenticidade, explico o problema que eu estou a ter, há como se um discernimento, uma sabedoria da pessoa que escuta e sobre as perguntas que são colocadas, que abre a própria dimensão da pessoa. E a pessoa percebe que o centro do seu problema muitas vezes tem que ser retirado de si próprio e tem que pensar em alvos e projetos diferentes. É muito interessante nesse sentido. Muito bem. Estamos então a falar de uma plataforma que precisa de uma ligação à internet, não é? Para ser colocada no telefone. Tem contactos, queira partilhar, redes sociais, TouchPeace, que as pessoas que nos estão a ouvir possam ir também conhecer mais detalhes? Sim, há um site da TouchPeace, portanto, se puserem touchpeace.app, que é a aplicação, ficam a saber toda a informação que precisam sobre esta plataforma. Se fizerem o download do aplicativo no telemóvel, têm a possibilidade de fazer um teste, avaliarem, perceberem como é que funciona. Assim como o instalam, também podem desinstalar. Basicamente é aqui para saberem como funciona. Mas em qualquer rede social, seja Facebook, seja Instagram, nesta fase, tem informação que aponta um bocadinho para o tipo de serviço que nós damos. E aqui temos que pensar que é um projeto de voluntariado e é um projeto focado no outro. E, portanto, quando nós queremos saber um bocadinho mais, pesquisando, neste precisamente TouchPeace no Brasil já é a terceira, por assim dizer, ferramenta ou linha em termos nacionais de maior procura, ou seja, de maior utilização, e isto quer dizer que, de alguma forma, nós devemos preencher um espaço que era necessário. E o grande diferencial aqui, se posso dizer, é que permite que não é linha telefónica, é uma linha de videochamada, permite ver quem nos atende, quem nos escuta. Nós não estamos só preocupados com a situação pontual, estamos preocupados com a vida. Acreditamos que há a possibilidade de transformar vidas em cada videochamada e temos, por assim dizer, uma visão eterna, ou seja, mais abrangente sobre o assunto. Ou seja, o ser humano não é só física ou psiquicamente, é também uma dimensão espiritual que a pessoa tem de alguma forma a oportunidade de saber. E é uma excelente ferramenta porque hoje em dia em qualquer local onde estamos e que estão pessoas, nós vemos que quase todas estão a olhar para um telefone, não é? Portanto, esse é mesmo, direito ao ponto, não é? Esse é mesmo o segredo disto. Nós de uma forma geral,
as pessoas vão dizer que não, mas nós utilizamos o telemóvel entre 4 a 7 horas diárias e não quer dizer de atenção total e absoluta. Tem a ver com a nossa atenção às notificações ou às mensagens ou o que for. Ou seja, nós temos lá não só o telemóvel, as redes sociais, o e-mail, os Spotify, os YouTubes, os podcasts, dados bancários, tudo. Portanto, a nossa ligação. E nós, na nossa solidão, pensamos às vezes e não temos ninguém que recorrer. Um aplicativo destes é uma possibilidade automática de eu dizer assim, não, eu não estou à espera de uma dinâmica de horário. Eu tenho alguém disponível. Eu só queria dar os dados de Portugal porque acho que são importantes para consciencializar as pessoas. O Serviço de Apoio Emocional do Serviço Nacional de Saúde de Portugal recebeu em 2024 76 mil chamadas anuais e em 2023 tinha atendido 60 mil chamadas, quer dizer um crescimento de 26%. A linha SOS Voz Amiga, que foi originariamente fundada por um pastor anglicano e que entrou em Portugal em 1978 por um psiquiatra, atende 10 mil chamadas diárias, 10 mil chamadas anuais, 27 chamadas diárias. E o ano de 2023 tinha atendido 9 mil chamadas, quer dizer, um crescimento de 11%. Isto quer dizer, são níveis de chamadas diárias incríveis. Portanto, é um aumento. Só para dizer que o nosso crescimento paulatino em relação ao lançamento em março, nós em agosto já atendemos mais de 500 pessoas, nós estivemos acima, quase aos 17 chamadas diárias. Portanto, isto quer dizer impactante, ou seja, a saúde emocional, a saúde mental estão na ordem do dia, falamos sempre sobre isso. As pessoas têm necessidade de falar e não necessitam de ser julgadas nem avaliadas, precisam só de partilhar. Exatamente. Pronto, é a mais-valia desta ferramenta. Ótimo. Obrigado, João. Obrigado, eles, e pela oportunidade. Obrigado também pela boa disposição que permitiu explicar este projeto. Sem dúvida, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez. E foi mais uma entrevista no RTM Talk, que é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.